Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo, um vídeo babadeiro, tá? Mas vamos deixar umas coisas bastante claras aí, né? Também para aclarar um pouco a mente das pessoas, né? E sempre as poc-poc, né? Aí na repescagem, né? Essas pragas, né? Que tá só o pó da rabiola, né? E olha que quando eu tava aí, essas pragas nem existiam, não tinha nem fumaça, nem farelo, nem vestígio. Os pais dessas pragas, eu acho que ainda tava tomando cerveja no boteco. No boteco! Antes de pôr uma praga dessa no mundo, né? Olha só. Então vamos lá. Pessoal, o tema da Andrea de Maia, Bartô e Andrea de Maia, porque pra mim é tudo farelo do mesmo saco, tá? E vocês vão entender agora por que eu falo isso, tá? Olha, pra quem não sabia... Bom, antes de mais nada, se você não me conhece, sou Estrela Smith. E se você não está suscrito ou suscrita no meu canal, suscríbete. Aperta a campainha, o sininho, para chegar as notificações, vídeos, lives, todo santo dia. Tem de tudo aqui, né? A gente é uma família, né? Como eu sempre falo, né? Então vamos lá, pessoal. Falar é um tema que realmente não é aquele outro tema que me aborre, mas sim é um tema que tá gravado na minha cabeça, né? São coisas que eu vivi, são coisas que eu estive aí, são coisas que eu vi, eu presenciei. Então são vivências minhas, tá? Vamos lá, vamos acabar todo. Então, a Roberta, por uma parte, essa minha amiga maravilhosa, que Deus a tenha, né? Que vivia lá em Perus também, como Carla Tardelli, que era mais conhecida como Thelma também, muita amiga minha, né? As duas estão enterradas lá no cemitério de Perus, aquele buraco maldito, né? E o que sobrou foi a Popô. Algumas sobraram também, mas é de Franco da Rocha, de Francisco Morato, de lá daquelas outras bandas também que tem relato por um tubo, infinitos, pra contar pra vocês. Gente, a Roberta me fala, vamos, eu tenho aplicação marcada com a Bartô. Tudo bem. Aí eu olho pra ela e falo, Roberta, vamos ver uma coisa, escuta, presta bem atenção. Você sempre fica falando pra mim fazer a linha, pra mim me acercar a Andrea, ser amiga da Andrea. Poxa vida, por que você não bomba com a Andrea? Já que ela é a bombadeira, vai a Roberta e fala, olha, a Andrea, ela não pode agora, porque ela tá com muitos temas em cima, muitas coisas pra... Claro, muito tráfico, né? Claro, ela tinha muito tráfico, muita máfia, muita bosta, né? Então, por isso a Roberta não fez com a Andrea, né? E por que a Roberta fez com a Bartô? Porque a Bartô simplesmente era empregadinha da Andrea. Que a Andrea pagava ela em dinheiro ou até mesmo em substâncias ilícitas, isso não sei. Porque eu nunca conversei com aquela mulher cecesenta, fedorenta, pra falar como que a Andrea te paga, em dinheiro ou em substâncias, né? Aquela mulher fedia, ela fedia. Ela fedia, o mau hálito dela fedia, tudo, a casa dela fedia mofo, fedia tudo aquele lugar, tá? Então tá, vamos lá. Eu tenho que fazer a minha bombação. Ai, Roberta, pelo amor de Deus, meu único dia livre. Ai, mas 2 horas pra chegar naquele inferno daquele lugar. 2 horas, tá? A gente pegava aquele estúpido ônibus naquela praça Inácio Dias. Era aquela praça Inácio Dias, meu Deus. A gente ia dentro daquele ônibus que nunca chegava. 1 hora já passava, 1 hora passada dentro do ônibus, que eu lembro. Porque são memórias que tá gravada dentro da minha cabeça. Aqueles assentos do ônibus, nem de terçopelo era, nem de almofada era plástico duro! Duro! Sabe? Que a bunda da gente ficava até um cãibra. Imagina eu, que não tinha silicone, a minha bunda ficava adormecida, de ficar 1 hora sentada naquilo, aquele ônibus, aquilo parecia uma furreca velha, né? Uma furreca velha, né? Porque os ônibus da minha época era tudo furreca velha, fazia babado! É babado! Tá.
Meu Deus do céu, se eu que não tinha silicone ficava dormente, né? A polpinha ficava dormente, imagina a Roberta que tinha já aplicações, né? Mas ela ia pôr mais, né? Ela ia pôr 1 litro, depois 1,5 litros, né? Porque o silicone era fornecido pela Andrea, tá? A Andrea era a dona do silicone, porque para mim sempre a dona do silicone foi Elisa de Pigalle, Elisa de Paris. Essa foi a dona do silicone. Agora esse Mandruvá era dono, sabe lá Deus o quê, né? Dono aí das substâncias ilícitas, né? E de mais coisa, e da ruindade, né? Então tá, Roberta, gente, passava, olha, o ônibus ficava 1 hora aí dentro e a gente ainda tinha que descer em outro lugar para pegar outro ônibus para chegar até aquele maldito lugar cheio de favela, que hoje não tem mais, porque tinha, gente, aquilo era tudo casebre, tá? Que eu lembro, eu não vi nenhum edifício ao redor aí. Se tinha algum edifício, era aqueles lá na Casa do Chapéu, né? Sabe aquela vista que você olha todos aqueles casebre, lá na Casa do Chapéu tem alguns edifícios? Era assim a vista que eu tinha, tá? Porque essa coisa aí tava lá na Bela Vista, a gente passava em direção a Pinheiros, por Bela Vista, até chegar na casa dessa mulher, meu Deus do céu. E quando chegava na casa dessa mulher, era um verdadeiro... Gente, era um casebre, aquilo cheirava mal, pessoal. E é mais, tinha muitas meninas aí sim, pra bombar. Mas uma coisa também muito peculiar que eu vou contar pra vocês, e não é desfazendo de nenhuma dessas meninas, que algumas eu lembro perfeitamente de todas elas que estavam aí nesse dia. Sentado naquele sofá, aquele sofá de cor marrom, bem sujo, mas marrom não era de cor não, era marrom de sujeira, aquele sofá bem sujo, aquela cama cheia de produtos, tinha uma cama cheia de produtos e agulhas e coisas, né? Eu lembro daquela cama toda cheia de, tinha um montão de coisa, tinha gasas decorativo, tinha band-aid, tinha de tudo, gente, tinha super bonder, tinha tudo ali naquela cama. Aquela cama parecia a oficina do capeta. A oficina do capeta era a cama daquela mulher, né? Ela punha tudo ali em cima, né? E eu nunca esqueço daquele maço de cigarro Minister, fumava essa condenada, né? Era Minister. Ela fumava muito, porque o mau hálito dela era cigarro puro, né? Aquela catinga, né? Aquele catimbó. Um asco. Mas com tudo isso eu calada, né, acompanhar a minha amiga, né, porque era ela e a Carla que eu tinha aí, né, gente, naquele buraco, eu não tinha mais, né, porque chegando no centro da cidade, né, aquela coisa, se eu não tivesse elas, eu aí seria presa muito fácil, né, de fazer qualquer ruindade comigo, todas elas, né. Então, ao ser amiga dessas duas pessoas que viviam no mesmo bairro, que estava metida de cabeça dentro de toda essa parafernália desse submundo, então, claro, a tua disfória, você é travesti, você toma hormônio, você quer saber, você quer entrar, você quer mergulhar aí dentro para descobrir tudo. Quem sabe tem até um hormônio mais potente, um hormônio melhor. Quem sabe existe aquele abracadabra pata de cabra que você se transforma numa princesa sem fazer nada? Isso não existe, era só no sítio do Pica-Pau Amarelo com a Emília, né? Não faz de conta dela, né? Que eu assistia, né? Quando era mais jovem. Então, pra mim só existia Não Faz de Conta da Emília. Era tudo ilusão aquilo lá, quando eu via, era tudo ilusão. Então, com tudo isso, pessoal, que saiba também o povo que o Goulart de Andrade, por uma parte, ele foi enganado, tá? Ele foi bem enganado porque ele não sabia, tá? Do conchavo da Andrea com a Bartô. Qual era o conchavo? O conchavo é que a Bartô trabalhava para Andrea de Maio, tá? Ela trabalhava para Andrea de Maio, o silicone dava a Andrea de Maio para ela aplicar, tá? Que muitos comentários, incluso falaram que a Caetana era bombadeira. Ai, meu Deus do céu, se Caetana, não podemos dizer coitada, né? Caetana, eu acho que se alguém tivesse coragem de bombar com a Caetana, ela ia aplicar silicone no teu ovo. No teu ovo! Ao invés de aplicar no lugar certo, né? Então para de falar besteira, tá? Porque a Caetana era meia cega, tá? Ela ia aplicar, o silicone no teu ovo, tá? Como a Xerri da Bahia
A bombadeira aplicou na minha amiga, que até hoje ela tem problema com esse silicone, né? Começou a vazar aquela seringa lá. E ela perguntou, por que está vazando assim? Não é normal? Ah, é normal você tá. É normal, tá? E aí bombava a Cherry da Bahia junto com a Lili. Mas a Andrea, ela bombava junto com a Suzy Bolinha, mas quando os negócios começou a ir bem, com os tráficos e tudo isso, ela deixou assim um pouco na mão de... Ai, confiança, né? Confiança, ok? Suzy Bolinha, Bartô e muitas outras, muitas outras. Ai, você quer trabalhar pra mim? Aplicação de silicone industrial. Você quer trabalhar pra mim? Eu pago bem a aplicação de silicone industrial. Claro, as meninas estavam como louca pra aplicar o silicone. As meninas, elas não viam o momento de aplicar o silicone. E essa é a realidade. Bartô trabalhava para Andrea de Maio, tá? E que eu me lembro perfeitamente era aquele conchavo. Goulart de Andrade morreu, faleceu sem saber do conchavo delas, tá? Ele decidiu gravar o programa pensando toda na verdade, mas não existia verdade, porque a verdadeira bombadeira era a Andrea, tá? Incluso tinha muito mais bombadeiras. E a Andrea muitas vezes quis brigar com muitas, dizendo o silicone tem que passar por mim, porque ela queria copiar Elisa de Pigalle, né? Porque soube da notícia que Elisa comandava o silicone de Paris, né? Que ele, sem a ordem de Elisa, ninguém aplicava. Teve uma mais atrevida aí, como Cláudia Tavares, que o fez. Não só aplicou, como acabou dando fim na Elisa, né? E são coisas reais e verdadeiras. Então a Andrea queria dominar também a máfia do silicone em São Paulo, né? E começou a contratar mulheres trans para bombar, né? Sem experiência nenhuma de bombação, né? E muita gente fala que a Caetana era bombadeira, não. Coitada da Caetana, né? A Caetana já tá ficando até cega, né? A Caetana era capaz de enfiar silicone dentro do seu ovo, né? Ao invés de enfiar no lugar certo, né? Você tá babado, era babado. A Caetana. Gente, a Caetana não era mal pessoa comigo, ela não foi mal pessoa, ao contrário, a Caetana não tinha nem voz, coitada. Não tinha nem voz a Caetana, né? Ficava olhando pra cara dela assim, né? Quietinha, né? No meu canto, né? Porque, no fundo, a Caetana não me caía mal. Não. Eu só ficava observando ela falando, né? Aquela vozinha dela. Mas por detrás eu sabia tudo. Os conchavos, André de Maio, Cláudio Wander, todas elas. Era babado, gente. Era muito babado, tá? E a Andrea de Maio pagava a comissão da Caetana postíssimo, pelo silicone. Então aí era aquela coisa, buscar meninas para que querem bombar, né? Cuidado, é isso de pagar em suaves prestações. Não, elas não queriam suaves prestações. Ela era tão gananciosa que ela queria tudo já, em 2 vezes. Você paga metade e eu quero a outra metade. Eu não quero em suaves prestações, né? Como faz essas de hoje que estão só o pó da rabiola, né? Essa é a verdade. É a verdade dura e crua. É a verdade, gente. É babado. Porque as de hoje tá só o pó da rabiola, né? E paga em 10 vezes sem juros ou 50 vezes sem juros, mas claro, esses 50 vezes sem juros se transforma em 50 vezes com juros, né? Babado, né? Mas antes não, antes muitas vezes elas faziam em 2 vezes, tá? Ou então de golpe. Tinha umas que já tinham dinheiro, né? Fazia tudo de golpe, né? Fazia assim, ai, eu já pago tudo, você já me bomba, pago tudo. Então era assim, né, gente? Tava a Suzy Bolinha, tava a Andrea, tava a Bartô, tava muitas outras, né? Mas eu já trairei outro vídeo falando, incluso, que a Andrea tentava fazer tão famosa como Elisa de Pigalle, né? A máfia do silicone, ela, a poderosa, não chefona, a poderosa do silicone de São Paulo. Mas tudo deu errado, né? Deu errado por quê? Porque tinha outras mais ambiciosas aí que ela, né? Que também bombava e não era barato não, tava Terta, tava muitas outras, né? Que bombava e não era barato não. Então ela podia fazer o quê? Ela ia contra a cafetina? Ela ia poder bater de frente contra as cafetinas? Poderia, porque elas tinham os capanga dela e tudo isso, tá? Mas ela não enfrentava bem outras cafetinas não, porque ela tinha também aí o rabinho bem preso, né? Porque as outras também eram babadeiras, as outras não deixava barato não, falava, meu amor, você vem por mim? Pois então eu vou por você também, tá, meu amor? Então era babado. Ela queria comandar o Centrão. Não. Comandar? Não. Ela não podia comandar isso aí. Porque para ela comandar isso aí, ela tinha que comandar o Marcelo, o Ulisses, o Verô e muitos outros da boca do tráfico.
E ela não podia com eles. Porque eles tinham um negócio à parte. A coisa dela era o silicone e as máfias que eles davam babadinho pra ela vender e passar e traficar. Mas ela não era a dona de nada. Que inclusive eu vou trazer um outro vídeo falando como e com quem ficou a suposta herança da milionária. Tá. Já trarei esse vídeo, tá? Assim que meus bombones, esse foi um relato mais dessas infelizes, né? Incluindo a Bartô, né? Mas aquela coisa também é como eu falei, Roberta, ela não te chamou, aí você foi porque você quis, você pagou dinheiro? Não, mas eu confiei porque o silicone era da Andrea. Falei, se era da Andrea, por que você não fez com a Andrea? Ai, porque a Andrea tinha muita coisa pra fazer. Ela falou que tava nos negócios com empresário. Não, ela não tava com um negócio de empresários. Ela tava com um negócio com traficantes. Essa é verdade. Aceite quem queira. Quem não queira me dá igual. Porque eu vivi e eu estive aí. Ninguém me contou nada, tá bom? Então, para essas moninhas, vamos, como eu falei, né? Essas podres, que tá só o pó da rabiola, que cala a boca delas, que elas não sabem da missa metade. Que vem mais chumbo grosso aí. É como eu falei, né? Hoje eu tô bem inspirado e falar, ai, gente, vamos falar aquele português vulgar da minha época? Vamos chutar o pau da barraca? Né? Porque essas moninhas que tá só o pó da rabiola, então vamos chutar o pau da barraca, né? Isso eu falava na minha época, tá? Vamos chutar o pau da barraca. E é isso, meus amores. Já trarei outros. É que é muito, gente, é muita coisa que eu fico lembrando, é muita coisa, meu Deus, é uma infinidade de coisas, não acaba nunca, gente, tá tudo gravado dentro da minha mente. Não dá pra esquecer. Quando você vive, vê, passa, está aí, não dá pra tirar da mente, não, é que não dá, o cheiro fica aí, aquele fedor, né? Aquele fedor a mofo, aquele cheiro de cigarro minister, aquele cigarro minister que fumava aquela mulher, cigarro de pedreiro, sabe? Não dá pra tirar da cabeça, fica aquele cheiro, aquele bafo de onça dela, sabe? Ela, tinha os dentes tudo podre, né? Era banguela, né? Porque com aquela gengiba dela, ai, aquele mau hálito. Bom dia. Aquilo era que você virava o olho assim, né? Pra infartar o coração. Babado aquilo. Então por aí você já via o ritmo de limpeza, né? E cuidado, como vai vir já as poc. Ai, você desfazendo. Ai, vai pros quintos dos infernos, desfazendo. Você não sendo porca e não gostando de porcaria, desfazer os quintos dos infernos, né? Então eu já nem dou ouvido pra essas poc. Quando eu falo poc, são esses viadinhos, gente, da era atual, que não sabe da missa metade, que fica lendo livros, que fica opinando que não sabem, porque não sabe nada. Não sabe nada. É essas que eu me refiro, fofoqueira, arrombaceira, bagaceiras e ordinárias. Essas são as poc. Assim que, meus amores, um beijo, um cheiro, fique com Deus. Já vem com o vídeo mais babadeiro ainda. Prepare-se.